Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias, lá no Evangelho de Mateus. Igreja, nós estamos passando por um período tão difícil na história. E muitos irmãos às vezes falam assim, está difícil sermos cristãos nesses tempos. Mas eu quero dizer uma coisa a vocês. Nunca foi fácil ser cristão nessa terra. Nunca foi fácil. Há mais de 2000 anos, desde quando Cristo fundou essa igreja, que ela vem sido perseguida, que ela vem sido massacrada, mas ela jamais será derrotada. Porque o dono da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Então venha o que vier, aconteça o que acontecer, a igreja vai continuar marchando. Esse louvor aí não estava no script, como dizem, mas caiu como uma luva. O Senhor Jesus Cristo, Ele é o Senhor dos exércitos. Ele diz que é a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E o Senhor Jesus Cristo disse, não se turbe o vosso coração, crê em Deus, crê em mim. Então, a igreja não está passando num momento difícil. O Brasil não está passando num momento difícil. Há anos, há séculos, a igreja vem passando por momentos difíceis. Enquanto na terra, igreja militante que somos, teremos dias difíceis. E só teremos paz e tranquilidade quando formos transformados em igreja triunfante. Então não se desespere no que vai acontecer por esses dias. Não se desespere o que vai acontecer com a igreja, porque a igreja é do Senhor Jesus Cristo. E nós caminhamos firmes, porque nós cremos no poder que esse Deus tem sobre a sua igreja. Lucas, capítulo 8, versículo 22 ao 25, diz o seguinte. Aconteceu que um daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes, passemos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo, mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse, onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros, quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedece? Esse é o Jesus que nós cantamos, esse é o Jesus que nós falamos, e esse é o Jesus que nós pregaremos nesta noite. Mas desses versículos todos, presbítero, o que mais me chamou a atenção é quando os discípulos dizem aqui na parte B do versículo 25, quem é este? Quem é este? Então, essa pergunta se faz quando nós não conhecemos quem é a pessoa. Mas se nós olharmos no contexto desse texto, nós vamos ver que esses homens que estavam no barco com Jesus Cristo já tinham visto muitos milagres do Senhor Jesus Cristo. A gente olha lá em Lucas, capítulo 4, versículo 31, que Jesus Cristo expulsa um endemoniado, um demônio de um homem lá de Cafarnaum. E estes homens estavam com Jesus Cristo. Viu aquele poder maravilhoso? O Senhor Jesus Cristo não perdia tempo orando e clamando para o diabo sair, não. O Senhor Jesus Cristo dizia, saia, e o demônio saía. Esses homens, admirados, que olharam uns para os outros e disseram, quem é este? Andavam com Jesus. Em Lucas capítulo 4, versículo 40, mostra Jesus operando milagres, curas e libertações. Muitas curas, milagres e libertações. Que curas são essas? Jesus curou o cego, deu vista ao cego, deu audição aos surdos, deu voz ao mudo, consertou pernas aleijadas, ressuscitou o filho da viúva de Naim.
Esses homens, todos eles estavam com Jesus Cristo, caminhando dia após dia, cerca de 3 anos. Sabia o poder que o Senhor Jesus Cristo tinha. E ainda se admiraram: quem é este? Quem é este? Você sabe o que é? Quando Jesus Cristo entrou na vila de Naim, naquela cidadezinha, e vinha vindo aquela mulher com seu único filho, ela ia enterrar a sua esperança, ela ia enterrar a sua vida, porque no contexto da época, a viúva não tinha amparo nenhum. Hoje, os viúvos ficam com as pensões. Hoje, as mulheres que ficam viúvas, às vezes, além da pensão do marido, ainda pega a sua própria aposentadoria, que hoje as mulheres têm liberdade para trabalhar. No contexto da época, as mulheres que ficavam viúvas iam ficar dependentes dos filhos. E essa mulher só tinha um filho, e esse filho morreu a esperança dela. E Jesus Cristo, quando entrou naquela cidade, o enterro vinha saindo, ele se compadeceu. Milagre extraordinário. Parou o enterro, disse àquela mãe: não chore, autoridade suprema. E disse ao jovem: levanta-se. E o jovem se levantou. Milagre extraordinário de dar vida a um defunto. E estes homens estavam com Jesus. E ainda olha um para o outro e diz: quem é este? Estes homens estavam, como João fala lá no capítulo 2, eles estavam com Jesus no casamento, lá nas bodas de Caná da Galileia, onde Jesus Cristo, segundo João, principiou seus milagres. Eles estavam com Jesus quando lhe disseram: acabou o vinho. E o Senhor Jesus Cristo mandou encher as talhas de pedra com água e transformou água em vinho. Um milagre extraordinário que ninguém nunca fez nem fará, porque esse é um atributo exclusivo do Senhor Jesus Cristo. E estes homens estavam lá. E ainda se perguntam: quem é este? Quem é este? Certa vez um leproso se aproximou do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo o tocou e a lepra desapareceu imediatamente. Os discípulos estavam presentes. Os discípulos estavam lá. Quando aquele centurião ouviu que Jesus Cristo vinha para a sua cidade, enviou mensageiros, rogando para que Jesus Cristo curasse o seu servo, que ele tinha muita estima, fosse como se fosse um filho. Mas o gentio sabia quem era Jesus. Os discípulos não sabiam. E quando os mensageiros chegaram lá, disseram: ó, meu senhor, o centurião, quer que o senhor cure o seu servo. Ele é digno disso, ele é merecedor, ele é gente boa. Mas ele disse que não é digno que o senhor entre na sua casa. Ele é pecador, ele é gentil. Mas ele crê no teu poder. E se o senhor falar daqui, para ele ser curado, ele ficará curado. E o Senhor Jesus Cristo olhou para os seus discípulos: se eu não vi fé como esta em Israel, vá, o teu servo vai ficar curado. E imediatamente o servo do centurião foi curado. Um gentio compreendeu quem era Jesus Cristo. Os discípulos estavam lá. Os discípulos estavam lá. E ainda tiveram a capacidade de olhar uns para os outros e dizer: quem é este? Olha, nós passando um dia com Jesus Cristo, nós aprendemos tantas coisas maravilhosas. Coloquemos-nos no lugar deles. 3 anos, 2 anos com Jesus Cristo, dia após dia, dia após dia. Quantas maravilhas esses homens não viram? Quantas coisas extraordinárias eles não viram, caminhando com o Senhor Jesus Cristo lado a lado. O apóstolo João, lá na sua carta, lá na sua epístola, ele diz que Jesus Cristo operou tanta coisa, tantas maravilhas, tantos prodígios, que se ele fosse escrever, não teria lugar no mundo para botar tantos livros. Mas os discípulos estavam com Jesus Cristo e não o conheciam.
Trazendo para os nossos dias. Quantas pessoas estão dentro da igreja há meses, há anos, dia após dia, ouvindo mensagem, ouvindo louvor, e não conhecem a Jesus Cristo? Porque quando nós nos desesperamos por pequenas coisas, nós desconhecemos o poder desse Jesus. A enfermidade vem, a gente se abate, acha que vai morrer, se entristece. As dívidas vêm, se entristece, se aborrece, perde a cabeça. As lutas se levantam dentro da família, com filhos, com esposo, com esposa. E nós ficamos agitados, nervosos, angustiados. Muitas das vezes, talvez seja porque nós não conhecemos verdadeiramente quem é esse Jesus. Nem o poder que ele tem sobre as nossas vidas. Nós poderemos nos comparar com esses discípulos. Sempre estamos ao lado do Senhor Jesus Cristo, mas quando se levanta alguma coisa que não está no nosso controle, quando foge do nosso controle, a gente se desespera. E muitas vezes diz que o Senhor Jesus Cristo não está vendo, que o Senhor Jesus Cristo não está se compadecendo. O Senhor Jesus Cristo, ele está com os olhos fitos em nós, em cada milésimo de segundo de cada dia. Mas muitas das vezes nós, diante das lutas e das dificuldades, olhamos para nós mesmos. Quem é este? E a pergunta de hoje é: quem é Jesus para você e para mim? Será que nós verdadeiramente temos o conhecimento e a fé verdadeira em nossos corações para não nos abatermos diante das circunstâncias, sabendo quem verdadeiramente é esse Jesus? Se nós olharmos para trás e vermos as situações que nós passamos, tantas situações difíceis, que às vezes muitas das vezes a gente pensou assim que dessa vez eu estou frito, dessa vez não tem saída, desta vez não tem solução. E o sobrenatural do Senhor Jesus Cristo agiu em nossas vidas. Cada um de nós aqui tem uma história. Cada um de nós aqui já passou por um problema que aos nossos olhos seria insolúvel. Muitas das vezes a gente diz: quem é esse Jesus? Quem é este que eu estou servindo? Então, diante do que foi lido, o Espírito Santo irá nos mostrar quem Jesus é verdadeiramente e nos mostrar se estamos lhe prestando um culto verdadeiro e sincero quando nos reunimos para adorá-lo. Quem é este? Perguntaram uns aos outros, lá em Lucas capítulo 8. Em João 1,14, diz que ele é o verbo que se fez carne. Jesus Cristo é o verbo de Deus. Se fez carne e habita em nosso meio. Não habitou, habita em nosso meio. O Deus eterno, Criador dos céus e da terra, se submeteu a se transformar em homem. Não somente por amor a mim e a você, e se fez carne. Sentiu as nossas dores, chorou, lamentou, sentiu tristeza. Passou por tudo isso, como Deus se fez carne e habita em nosso meio. Em João 20, 28, Tomé diz: Senhor meu e Deus meu. Lá na frente, Tomé, que junto com aqueles outros, lá no início, olhou um para o outro e disse: quem é este? Depois da ressurreição de Jesus Cristo, Tomé acordou e disse: Senhor Deus. Jesus é meu Senhor e Jesus é o meu Deus. Nós podemos dizer isso? Que Jesus é o nosso Senhor, que Jesus é o nosso Deus. Em João 4,19, a mulher samaritana diz: Tu és profeta. Quando Jesus Cristo vai cruzando Samaria, encontra aquela mulher no poço lá para pegar água. E Jesus começa a discorrer sobre a vida dela, sem a conhecê-la pessoalmente, mas Jesus conhece todas as coisas. E ela ali alarmada, com tudo aquilo que ele estava falando da vida dela,
Não teve outra alternativa senão dizer: tu és profeta. E o Senhor Jesus Cristo, o profeta, o Senhor, o Deus, está em nosso meio nesta noite. Em Mateus 17, Deus diz: este é o meu filho amado. Este é o meu filho amado em quem eu me comprazo, em quem eu tenho alegria. Então, Jesus Cristo é o Filho de Deus, Jesus Cristo é profeta, Jesus Cristo é o nosso Deus, Jesus Cristo é o Verbo que se fez carne, que está em nosso meio. Entre outras coisas, Jesus Cristo é o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Dou a minha vida pelas minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E aquelas ovelhas que seguem a Jesus têm por obrigação conhecê-lo, como Ele é, o verdadeiro Deus e o verdadeiro Senhor. Isso cria em nós uma responsabilidade de, ao entrarmos aqui, nos comportarmos dignamente, porque estamos diante do Senhor e do Deus, do Todo-Poderoso. E muitas das vezes nós entramos na igreja como girafa. A cabeça, o corpo está aqui, mas a cabeça está lá fora. Os problemas assolando a nossa mente, nos sufocando, as dificuldades. Muitas das vezes o inimigo trabalha nisso aí para que nós venhamos para a igreja só de corpo presente. Mas o espírito de adoração não está em nós. E quando nós conhecemos verdadeiramente quem é o Senhor Jesus Cristo, nós temos que adentrar neste lugar com um coração aquebrantado para adorá-lo. E dizer: eu sei quem é esse Jesus. E se eu canto, não é cantar para a igreja, é cantar para Jesus. Se eu oro, é para Jesus. Se eu glorifico, é a Jesus. Aquele que prega é para levar aqueles que estão ouvindo para Jesus, porque Jesus Cristo é o centro da igreja, é o centro de todas as coisas. Jesus Cristo é o bom pastor. E nós somos ovelhas do Senhor Jesus Cristo. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como nós estamos nos comportando diante desse Deus Todo-Poderoso, que é profeta, que é rei, que é Deus, que é Senhor, que é o Verbo de Deus que está em nosso meio. Se nós formos falar quem é Jesus Cristo, a noite não dá. A noite não dá. Em Apocalipse, eu gostaria que os irmãos abrissem ou lessem lá no telão. Capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, o último livro da Bíblia. Versículo do 9 ao 18. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda a 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando-me, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva-lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como se refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou aqui vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia! Glória a Deus, é esse Senhor que nós servimos.
O apóstolo João, quando viu, caiu por terra, reconhecendo quem estava diante dele. E é isso que nós temos que pedir ao Espírito Santo, que gere isso em nosso coração, temor e tremor diante do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos a coragem, como foi falado com os meninos de manhã, na escola dominical. Abrindo um parênteses aqui, a mocidade está de parabéns, viu? Não só pela participação, mas pela reverência nos nossos estudos, pela atenção que tem dado, né? E pelo interesse de aprender. Fecha o parênteses. Então nós temos que pedir ao Espírito Santo que nos mostre onde estamos falhando na sua casa. Foi isso que eu disse aos meninos. Assim como nós acordamos e vamos ao espelho ver se precisa ajeitar o cabelo, se precisa pentear ou não, é nós nos confrontarmos com o Senhor Jesus Cristo, com o Espírito Santo e perguntar, ter a coragem de perguntar, eu estou te servindo como tu queres, Senhor? Que eu preciso mudar para te adorar, porque o Senhor Jesus Cristo diz que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Então nós temos que brilhar para tirar aqueles que estão lá, onde nós estávamos, no império das trevas, com a nossa luz, que é Jesus em nosso coração, nós irradiarmos essa luz para os que estão nas trevas. Nós temos que ter essa compreensão de quem servimos e como estamos lhe servindo e como devemos te adorar. O apóstolo João, quando viu, caiu por terra. Acabou-se as forças do apóstolo. Homem já velho, experimentado, mas não resistiu à presença do Senhor. E é isso que nós temos que pedir ao Espírito Santo, para nós não resistirmos na presença do Senhor Jesus Cristo. Para nós estarmos aquebrantados diante deste Senhor. Apocalipse 5, do 1 ao 14. Vamos ler também, do 1 ao 14. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora. Foi isso que o Wendel leu. Quase isso, né? Mas tinha um livro no meio. É o mesmo livro. De todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, esse aqui é João, e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciões me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi na mão, no meio do trono, um dos 4 seres viventes, e entre os anciões de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, cada um deles com uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de lhe abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reinos e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. E vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciões, cujo número era de milhões, de milhões, de milhares, de milhares, proclamando em alta voz, em grande voz: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Aleluia! Então ouvi toda a criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles havia, estavam dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor,
e a honra, e a glória, e o domínio, pelos séculos dos séculos. Amém. E os 4 seres viventes respondiam amém. Também os anciões prostraram-se e o adoraram. Os seres celestiais e todos os animais e todos os seres viventes se prostram, têm que se prostrar diante do Cordeiro e dizer: bendito é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É esse o Senhor Jesus Cristo que nós estamos aqui adorando. Então eu tenho que perguntar cada dia, antes de sair de casa: Senhor, eu quero ir prestar um culto ao Senhor. Eu quero que o Senhor sinta agradável a minha presença, para que o Senhor receba o cheiro suave em suas narinas do nosso culto, que tem que ser agradável a Ele. Se vier para a igreja com outra intenção, a não ser de adorar o Senhor Jesus Cristo, eu prefiro ficar em casa, porque Ele está entronizado no mais alto e sublime trono. E nós temos que adorá-lo pelo que Ele é, e não pelo que Ele pode fazer em minha vida e na sua vida. Porque o que Ele tinha que fazer por nós, Ele já fez. Nos deu direito à salvação quando morreu na cruz do Calvário. Salvação gratuita por intermédio do sangue de Jesus. Para nós não custou nada, mas foi muito difícil para o Senhor Jesus Cristo enfrentar a cruz para salvar pecadores como nós. E muitas das vezes nós perguntamos: quem é este? Para concluir, Mateus 28, 18, Jesus diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade foi dada ao Senhor Jesus Cristo. 28, 20, parte B, o Senhor Jesus Cristo diz: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Quem está conosco todos os dias? O Senhor Jesus Cristo, que lhe foi dado todo o poder e autoridade. Então, amados, nós temos a arma mais poderosa, nós temos o guerreiro mais forte, nós temos o Senhor dos Exércitos ao nosso lado, o Todo-Poderoso. Mas nós não podemos esquecer também que nós somos carnes, falhos e pecadores, e fraquejamos muitas das vezes diante das situações adversas que vêm sobre as nossas vidas. Por isso nós temos que clamar, pedir que o Espírito Santo não deixe sair do nosso coração e da nossa mente essas palavras, que todos os dias nós pratiquemos essas palavras em nossos corações, dizendo que o Senhor vive e reina, que Ele é o Todo-Poderoso e que está comigo diante das lutas, diante das dificuldades, diante da morte. O Senhor Jesus Cristo está conosco. E um dia nós deixaremos de ser igreja militante e passaremos a ser igreja triunfante. Como já foi lido nesta noite, não haverá mais lágrimas, o Senhor enxugará todas as lágrimas dos nossos olhos. Não haverá mais dor, não haverá mais desavenças, rancor, mágoa, nada. Porque nós já seremos transformados em corpos incorruptíveis e faremos parte da igreja triunfante. Então, irmão, sabemos que o Senhor Jesus Cristo é Rei, é Filho de Deus, é profeta, é eterno, é o Santo de Deus, é o Salvador do mundo, o Todo-Poderoso, que os anjos o adoram, que João prostrou-se diante dele, que os demônios caem aos seus pés, como nós, que já o conhecemos, temos lhe prestado um culto. Será que estamos agradando ao Todo-Poderoso quando entramos aqui? Que o Espírito Santo traga essa resposta ao nosso coração e que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Presbítero.